para a nossa entrevista aqui no estúdio, já recebendo o cientista político, professor Germano Lúcio, está conosco aqui para fazer o panorama, mais uma vez, gentilmente atendendo o nosso convite, né, do cenário político 2025, 2026, 2025, que apesar de estar chegando ao final, estamos quase que nos acréscimos, professor, ainda tem sido bastante movimentado. Muito bom dia para o senhor. Bom dia a todos, bom dia, Nathanael, bom dia a quem nos assiste e ouve pela FM O Dia. Professor, antes de entrarmos na análise propriamente dita do cenário político, gostaria de tratar com o senhor sobre um tema que, inclusive, movimentou a madrugada desta quarta-feira no Congresso Nacional, né? O chamado PL da dosimetria, né? O projeto que reduz penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, nos atos antidemocráticos e pode beneficiar, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Foram 291 votos sim, 148 votos não. Com a aprovação na Câmara, o texto segue para análise do Senado Federal. O foco da proposta é a redução do cálculo das penas e também o texto lista condições e fixa porcentagens mínimas para o cumprimento da pena e progressão de regime. Professor Germano Lúcio, não é bem a anistia que era pregada, inclusive, por alguns congressistas e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas é uma medida que causa um certo impacto nesse cenário. Qual a avaliação do senhor de todo esse momento hoje no Congresso Nacional e de que forma isso impacta no cenário político brasileiro? Mais uma vez o Congresso remando contra o desejo da população. Mais de quase 60% da população foi favorável às condenações com relação a quem apoiou o golpe ou tentativa de golpe de 8 de janeiro, né? E mais uma vez o Congresso vai na contramão daquilo que a sociedade espera que o Congresso faça. Nós temos hoje um Congresso literalmente contra o povo, votando medidas contra a maioria da população ou contra um avanço de políticas que possam favorecer a população. E essa medida cria mais um atrito com o judiciário, né? A gente tem vivido aí essa crise institucional já há algum tempo e cria mais um capítulo desse entreveiro entre o Congresso, entre a Câmara, propriamente dito, né? E o STF. E não é uma anistia, mas é um tipo de anistia. Não é a anistia que queriam, mas é um tipo de anistia. Quando eu estabeleço uma redução de pena prevista por um julgamento já julgado, já definitivo, sem qualquer possibilidade de recurso, é o legislativo chegando e dizendo assim, judiciário, você não pode fazer isso. E eu posso, eu vou lá e eu faço. Qual é agora, não vou falar de esperança, mas o que se espera, qual é a expectativa? Que o Senado cumpra o seu papel constitucional enquanto Senado, de ser uma casa reparadora, de ser uma casa revisora das leis votadas pela Câmara. Agora, né? professor, esse texto, pelas informações que se tem, ele foi amplamente discutido, inclusive, com alguns setores do judiciário, né, numa tentativa de pacificação nacional diante desse cenário. É possível chegar a esse entendimento? A avaliação do senhor há, de fato, esse diálogo entre os poderes e essa tentativa de um ponto comum nesse cenário da trama golpista de 8 de janeiro? Essa palavra ela já é complicada. Pacificação de quê? Pessoas cometeram crimes. Nós temos uma tradição histórica de passar a mão na cabeça de pessoas que atentaram historicamente contra a jovem, recém-nascida democracia brasileira. Juscelino Kubitschek passou a mão na cabeça de generais, de militares que tentaram um golpe contra ele. Esses mesmos militares que foram anistiados pelo Juscelino Kubitschek voltaram em 64 e fizeram um golpe contra João Goulart. E essas mesmas pessoas lá atrás que apoiaram, que faziam, que defenderam, que participaram, mesmo de longe, de certa parte do golpe de 64, estavam aqui no golpe de 2022 e 2023, de 8 de janeiro de 2023.
O Brasil tem um histórico de passar a mão na cabeça de pessoas que atentam com a democracia, e essas pessoas voltam a atentar de forma mais forte e forma mais definitiva. A gente precisa entender que a nossa democracia, eu até então achava, não, nós temos uma democracia consolidada, solidificada. Aí vem um presidente, questiona o processo eleitoral, chama diplomatas de países diferentes e coloca em xeque o resultado que ele venceu, atrita contra as instituições, vai no dia 7 de setembro, atrita a população contra o STF, atrita a população contra as instituições democráticas, contra as instituições estabelecidas da República e culmina, depois da derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro, com a tentativa de golpe de 8 de janeiro. O golpe não foi, a tentativa de golpe, gente, não foi só naquele dia. Existe uma sequência de atos ao longo de pelo menos 2 anos de atentado contra a democracia para justificar, em termos, digamos assim, para dar vazão, para dar fundamento, alicerce para a tentativa que foi em 8 de janeiro. Mas já havia sido construído vários discursos, várias narrativas, várias intenções, enquanto chefe de Estado e nação, lá atritando, colocando a população contra as instituições da República. Isso é sério, isso é muito grave. Então, em 8 de janeiro de 2023, a gente percebeu que a nossa democracia não é assim tão consolidada. Então, o que se esperava? Esperava que as instituições estabelecidas, tanto do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, protegessem a nossa Constituição e protegessem a nossa democracia. Foi um momento muito tenso e muito perigoso do nosso país. Então, se as pessoas que cometeram esses crimes, porque são crimes, gente, isso é crime, está previsto na lei, está previsto na nossa Constituição, cometeram crimes. Então, quem comete crime nesse país tem que ser o quê? Julgado, condenado, acima da lei. Se a lei julgou e condenou, que se cumpra. Simples. O problema que as pessoas não confiam nas leis do nosso país é a sensação de impunidade que elas possam ser geradas quando elas não são cumpridas ou seguidas, dando privilégios para algumas pessoas, enquanto que o cidadão comum, normal, ele segue à risca o peso e a força da lei. Como é que você quer que um país sério, que a sociedade civil, ela se estabeleça e olha para a sociedade política e diga, não, todo mundo é igual perante a lei? Não é. Nós estamos dando uma lição antipedagógica para o nosso povo. Nós estamos dando uma lição antidemocrática para o nosso povo. Se eu quero que as pessoas estabeleçam limites nas suas ações, eu tenho que punir com rigor. A punição não foi, digamos assim, extrapolada, não foi acima da medida, não foi excessiva, não. Ela foi na medida do atentado que fizeram contra a nossa democracia. Em outros países, isso aí era crime de traição, gente. Crime de traição em outros países é até pena de morte. No nosso, não. As pessoas estão querendo ser anistiadas. Quem pede anistia é porque cometeu crime. Professor, só para encerrar essa temática, em caso da aprovação do texto pelo Senado, o senhor acredita em um questionamento jurídico por parte do STF? O STF deve barrar esse projeto? A avaliação do senhor? Eu acho que não. Exatamente por essa ideia de que o atrito já está tão sério que pode agravar a crise institucional. Alguém tem que ser um adulto na sala. Professor, caso a dosimetria passe, né? Você acredita que possam haver outras tentativas de golpe? Eu acredito que a dosimetria é uma péssima lição para a sociedade, para aqueles que cometeram esse crime, de dizer, a gente pode tentar de novo. Não foi... existe uma regra, sociologicamente falando, que diz o seguinte, comportamentos recalcitrantes na sociedade, eles tendem a ser repetitivos. O que significa dizer isso? Se os comportamentos desobedientes, que desobedecem regras, não recebem as sanções
devidas de acordo com aquela falta, com aquela desobediência, a pessoa não entende que fez algo tão sério, não entende que cometeu uma falha grave. Então, é possível que haja uma nova tentativa. Por quê? Porque existem setores dessas próprias instituições que estão tentando blindar criminosos que atentam contra a nossa democracia. Isso é muito sério. Pode ser que sim, dependendo de como esteja o cenário político, que possa dar, digamos, guarita para essas pessoas. Havia um cenário político que dava guarita. Hoje o cenário é diferente, mas não impede, não invalida dessas pessoas tentarem novamente. A gente viu coisas absurdas acontecendo no Congresso. PEC da blindagem, essa da dosimetria, a lei antifacção que foi totalmente pervertida pelo próprio Congresso. Então, existem claras demonstrações que a gente tem um Congresso que não está nem um pouco se importando com a sociedade. Essa questão da polarização entre dois lados, direita e esquerda, não acaba contribuindo para essas situações? E aí eu coloco aqui, hoje os que são contrários à questão da anistia, lá atrás eram a favor de situações de pedir anistia, como o caso do ex-presidente, do atual presidente Lula, ex-presidente Dilma também foi anistiada de crimes cometidos no passado. E aí não é 2 pesos e 2 medidas, não, professor, nesse caso? Cada um vai defender o seu lado de acordo com a perspectiva que entende o que acha que merece ser defendido. Com relação a uma... Vamos lá, Lula não pediu anistia. Mas defendia no passado. O que ele disse foi: eu quero justiça. Não, mas no passado o atual presidente Lula vestia camisetas lá com pedido de anistia, aquele negócio todo lá no passado. Durante a ditadura? E aí o seguinte, agora são contra os mesmos que eram a favor da anistia entendi. No passado, agora são contrários. Não, mas são cenários diferentes. Você não pode... esse tipo de análise é o que a gente chama na filosofia de falácia de falsa analogia. Você está pegando 2 coisas diferentes e tratando-as como iguais. Na época em que Lula, Chico Buarque, Caetano, vários outros personagens, agentes políticos da cultura, da política, pediam anistia na ditadura, era porque a gente vivia uma ditadura que prendia sem julgamento, sem direito a habeas corpus, sem direito à defesa, que torturava e matava. Uma época em que deputado federal foi tirado de dentro de casa sem qualquer indício de culpa de qualquer crime e foi assassinado. Jornalistas como vocês, que foram tirados de dentro da porta da sua casa, convidados para comparecer ao DOI-CODE, e no outro dia estava morto, enforcado e dito como foi suicídio, como foi o caso do Herzog. São situações muito diferentes. Nós vivíamos uma ditadura com assassinatos, com prisões ilegais, com torturas ilegais. Essa anistia era uma anistia vinculada a crimes políticos. Nenhuma pessoa que atentou violentamente contra a ditadura foi anistiado de graça, não. Pessoas foram assassinadas. Quem atentou violentamente contra o Estado ditatorial brasileiro foi morto. Há uma diferença muito grande. E aqueles que não foram mortos, eles fizeram trocas políticas e só foram anistiados por quê? Porque se fosse para ser anistia, anistiava todo mundo. E sabe quem foi beneficiado com a anistia? E aí é um tiro no pé de quem defendeu. Anistiaram também os crimes do Estado. Anistiaram os crimes de tortura que o Estado promoveu, por meio de policiais, de militares, de generais. Existe uma única pessoa foi condenada e reconhecida juridicamente como torturador na ditadura, que foi o Ustra, Coronel Brilhante Ustra, juridicamente reconhecido como torturador, o único nesse período. Aí, vamos falar de anistia, são 2 coisas diferentes. A anistia nos serviu para aquelas pessoas que foram exiladas. Eles queriam voltar para o país e conseguiram voltar por conta da anistia. Mas a anistia também libertou e liberou os crimes dos criminosos vestidos com a capa do Estado. Os crimes de Estado cometidos naquela época. Isso é bom ser dito, é bom ser reforçado e que a sociedade entenda isso. E olha, olha só a lição
antipedagógica que isso trouxe para a gente. Essas mesmas pessoas, na década de 70, que estavam lá apoiando esse golpe, que apoiaram a ditadura militar, estavam aqui, ó, querendo anistia de novo para que crime? Quem cometeu? Então, são duas coisas diferentes. Não há dosimetria nesse sentido. Um momento histórico retratava uma situação terrível para o nosso país, e outra, essa tentativa de golpe foi no auge da nossa democracia. Eleições limpas, claras, transparentes, em que cada um de nós aqui pode se lançar candidato, independentemente do resultado ou desfecho, mas está lá, com várias garantias constitucionais estabelecidas. Então, são contextos diferentes. Professor Germano Lúcio, vamos falar de 2026. Como é que o senhor avalia esse cenário político? Nós já finalizamos 2025 praticamente, entrando em 2026, um ano eleitoral, com várias nuances aí que têm chamado a atenção, que vão impactar claramente, né, no processo. Entre elas, aí eu cito a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, todo esse cenário de divisão e busca de unidade no campo da direita, o presidente Lula que deve ir para a reeleição e tenta articular ali uma base junto a alguns partidos, inclusive do centro. O cenário para 2026, no que diz respeito à eleição presidencial, como é que o Brasil chega para esse processo e a avaliação do senhor desses mais diversos campos que vão ser atores importantes do processo? Olha, perguntas boas estão acontecendo hoje aqui. A primeira questão é: Lula é um candidato natural do processo porque está presidente, né? E como presidente ele goza, logicamente, da dianteira, né? De ter um nome à frente. Eu acho que o único revés desse processo foi o Bolsonaro como candidato e Lula como seu adversário, né? Que nós tivemos pela primeira vez um ex-presidente concorrendo com um presidente. E foi a típica eleição nesse sentido. E hoje o Lula enfrenta aquela dificuldade de aumentar a sua aprovação. Só que o eleitor brasileiro, o eleitor médio brasileiro, que é aquele eleitor que define a eleição, ele nunca votou e nunca vai votar ideologicamente. A última eleição provou isso. Ele vota de acordo com a geladeira dele, ele vota de acordo com o bolso, ele vota de acordo com a economia. O eleitor não ideológico, ele é pragmático. Se a manutenção do estado de coisas do país, da estabilidade econômica, a taxa de emprego baixa, favorece, obviamente, quem está no poder. Existe até uma coisa que se diz que há uma relação direta entre sucesso eleitoral e estabilidade econômica. Se a economia está estável, se há crescimento, então a probabilidade de sucesso econômico de quem está no poder é muito grande. Então a economia dita. Nesse sentido, Lula pode ter aí uma vantagem em relação aos seus candidatos. Com relação ao campo da direita, e aí falou da polarização, a polarização ela existe, vai existir sempre e sempre existiu. A diferença é o tipo de polarização. Nós tivemos aí durante muitos anos, mais de 20 anos, polarização entre PT e PSDB. Mas nenhum dos dois avançou o campo da violência política, da agressividade, ou coisa do gênero. O que a gente vê hoje nessa polarização é, em algum lado, usar a violência política como método. E isso é perigoso. Então, a gente tem um radicalismo associado a essa polarização de hoje em dia. A direita, ela sempre foi dividida. Não é de hoje. Se você olhar a série histórica das eleições passadas, sempre a direita teve mais de um candidato. Sempre houve uma pulverização de nomes. A diferença hoje é que nós não temos, não existe na direita hoje um nome que seja proeminente. E essa falta desse nome proeminente com relação do Bolsonaro, que é tido como líder da direita hoje, sem a presença de um nome forte proeminente em nível nacional, dificulta o sucesso. Ah, mas tem o governador Tarcísio. Gente, na hora que você coloca um nome na prateleira para disputar a eleição nacional, o nível muda. Você agora tem uma projeção nacional. Então, o que você fez regionalmente, ele amplifica para o bem ou para o mal.
Hoje, você não tem mais o domínio de um único canal de comunicação. Hoje você tem a mídia multifacetada e com muito mais acesso. Então, o cenário, presidencialmente falando, hoje Lula lidera todas as pesquisas realizadas, em todos os cenários, inclusive a última feita no dia 9 de dezembro, e o mais recente com o lançamento do Flávio Bolsonaro como candidato do presidente, né? Então, hoje o cenário ainda aponta para uma liderança do Lula. Nós temos ainda aí um ano, né, menos de um ano, 10 meses, para o processo eleitoral. E a essa altura do campeonato, em outras eleições, o quadro já estava mais ou menos fechado. Sim. E o quadro não está fechado ainda. Então, quando você demora numa definição, favorece quem está no poder. Por quê? Porque quem não está vai ter um tiro muito curto para lançar o nome, para amplificar esse nome, para mostrar o que esse nome é capaz. Enquanto que você tem um presidente que foi eleito 3 vezes e diz, eu estou aqui para fazer isso, eu já fiz, eu vou fazer, eu vou mostrar. Então, não é uma eleição simples, como todo mundo acha, não. O atual presidente Lula vem encontrando dificuldade de aprovação. Existe muita rejeição, existe muitas críticas na postura, nas falas do atual presidente. O ex-presidente Bolsonaro, mesmo sendo presidente, é um nome muito forte, e ao lançar o filho, se ele conseguir uma habilidade de unir os grupos de direita em prol do nome do filho, essa disputa não se tornará uma disputa equilibrada, onde a gente começa a criar uma indefinição de fato de quem conseguirá ser eleito presidente nas eleições que se aproximam? Ficou com 2 palavras muito difíceis para a família Bolsonaro. Uma, equilíbrio. A outra, capacidade de aglutinação. Quando foi que a família Bolsonaro teve uma ação equilibrada e uma liderança aglutinadora enquanto esteve no poder? Eu não me lembro. Atritou com todo mundo, inclusive com os aliados. A conduta do Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos comprometeu, inclusive, a possibilidade da direita lançar um nome forte. Por quê? Porque esse jogo trincou a direita. Então, a liderança do clã Bolsonaro é uma liderança muito família, no sentido italiano da palavra mesmo. No sentido Mário Puzo mesmo, né? De família, de dizer assim, os interesses da família que eu coloco na mesa para poder discutir com os grupos. E isso não é viável na política. Se você não discute claramente, não abre para dizer uma negociação em prol de um grupo, em prol de uma plataforma, de uma bandeira, você tende a não conseguir aglutinar as pessoas à sua volta. Nós temos ainda um Ciro Gomes que não bateu o martelo com relação à candidatura a governador no Ceará, um Tarcísio que ainda não sabe se vai ou se fica, um Ratinho Júnior que não tem noção para que lado pende, e nós estamos há 10 meses do cenário. E nós temos a família Bolsonaro dizendo, a gente só aceita um nome que seja nosso. Então a possibilidade de racha numa postura dessa forma é muito grande. Então eu não vejo equilíbrio e nem vejo uma liderança conciliadora dentro da família Bolsonaro, porque isso não é o perfil, né, do grupo. Professor, nosso tempo está... Pois não, Érica, rapidamente. Nosso tempo está chegando ao final, mas vamos lá. Só falar um pouco de desinformação, né? A gente acompanhou uma série de eleições que foram campanhas que foram pautadas nessas desinformações, fake news, e as redes sociais contribuíram muito para que isso influenciasse, né, o modo de pensar do eleitorado. Só acredita que isso ainda vai respingar nessas eleições de 2026? Provavelmente porque é um processo que ainda não findou. Mas se você observar bem, em relação às eleições de 2018, o impacto foi bem menor em termos de direcionamento ou definição de voto por parte dos eleitores. E é importante frisar também que aí entra o papel das instituições, né? O Tribunal Superior Eleitoral, ele foi muito firme se posicionando contra os riscos e as possibilidades de fake news ou de redes sociais interferirem no resultado eleitoral. E isso não é um fenômeno só aqui, não. A gente tem o Brexit na Inglaterra, ele foi muito influenciado pelos algoritmos,
a primeira eleição do Trump, a segunda não, mas a primeira eleição do Trump, a eleição na Itália de 2016, que antecedeu a primeira eleição do Trump, que foi também um laboratório para isso. Existe ainda esse risco? Claro, mas nós temos hoje um mecanismo de checagens muito importantes. Nós temos hoje que dizer, olha, verifique se essa mensagem realmente é verdadeira. A sociedade criou condições de combate às fake news. Elas têm hoje menos impacto porque elas estão sendo derrubadas com muito mais força e rapidez do que era antes. Então, ela pode ainda fazer parte de um grupo de pessoas que ainda se pautam pelas redes sociais, que vivem nas redes sociais, que são influenciáveis, que não admitem ver outros canais de comunicação, ainda existem. Mas a grande maioria das pessoas não está ainda associada a essa realidade. Então, elas ainda terão algum impacto, mas não serão decisivas, como não foram nas eleições municipais de 2024 e não foram definitivas também nas eleições de 2022. E em 2026 elas serão menos ainda. E só para você ter ideia, a Austrália proibiu o acesso a redes sociais de adolescentes de até 16 anos. Até 16 anos. A Itália voltou à lei que ela tinha dado uma relaxada de proibição de uso de celulares nas escolas. O mundo inteiro já está remando contrariamente aos impactos que as redes sociais têm na formação dos jovens. E isso é um claro sinal de que a gente precisa também ir em algum rumo nesse sentido para promover uma educação política, para promover uma educação cidadã e para promover uma sociedade que realmente paute interesses que são coletivos. Então, elas terão um impacto ainda assim, mas não tão de forma definitiva como foram nas eleições passadas. Perfeito. Sobre o comportamento do eleitor, só para encerrar, o senhor acredita que, chegando 2026, durante esses meses que antecedem o processo eleitoral, o eleitor brasileiro vai estar mais engajado politicamente, mais ativo, inclusive, diante desse cenário, mais uma vez, de uma certa polarização? Se você observar, a eleição de 2022, ela teve um número de abstenção menor. O que na ciência política a gente chama de alienação eleitoral, né? Que é a somatória dos votos brancos, nulos e as abstenções. Então, o nível de alienação eleitoral da última eleição foi um pouco menor. Tanto é que o Lula foi eleito com quase 60 milhões, né, de votos. Enfim, muito mais eleitores compareceram. Dependendo do cenário, se o cenário se comprovar numa polarização entre extremos, colocando assim, uma força da extrema-direita voltando, ou com a possibilidade de voltar, aqueles eleitores que não comparecem, mas não são favoráveis a essa agenda, eles tendem a comparecer também com força. Então, vai depender muito do que apresenta o cenário político. O Congresso se comportando dessa maneira, e aí o Senado se preocupa. Por que o Senado se preocupa? Porque o Senado, o voto é majoritário. Então, o senador, a eleição dele não é proporcional. O deputado, ele tem seu nicho eleitoral, ele tem sua base eleitoral. Então, ele se comporta, e o comportamento do deputado, ele tende a não ter tanto impacto nos votos que ele recebe na sua região. Mas o senador, não. O senador dele é o voto por cabeça. É o voto igual ao que vai ser dado para o governador, é o voto que vai ser dado igual para o presidente. Então, o Senado se preocupa com o comportamento, porque é o voto do senador. É ele lá assinando o seu nome. Então, isso tem um impacto direto na sua reeleição. E agora, 2/3 serão renovados no Senado. Então, é muita gente que quer voltar. E aí, é por isso que se diz, o Senado ele tem ido, inclusive, na contramão da Câmara, sendo realmente, de fato, que é uma casa revisora. Dizer assim, peraí, vocês estão muito fora da curva, vamos aqui alinhar o trilho, porque tem essa preocupação eleitoral, então. Então, há uma possibilidade, digamos, do Senado ter um outro comportamento, porque ele se preocupa mais, porque o voto dele é majoritário, não é um voto proporcional. A realidade é o que vai nos mostrar. E no Piauí, né, a gente também tem um cenário muito peculiar, né? Não tem ainda, como no Brasil, a oposição do governador Rafael Fonteles ainda não tem
um nome definido, não tem ainda um grupo estabelecido. O senador Ciro Nogueira perdeu sua força em termos de estrutura nacional, mas ainda tem a força da estrutura do partido, porque continua presidente do PP nacional, mas não tem a estrutura que tinha antes. Então, o favoritismo do governador Rafael Fonteles, inclusive para vencer novamente no primeiro turno, é muito grande. O nosso tempo está estourado, mas só rapidamente saber do nosso cientista, o que o senhor avalia a redução drástica do número de partidos, ela favorece mais a direita ou mais a esquerda em uma disputa eleitoral a nível nacional e a nível estadual? Numa eleição, depende da composição da estrutura do partido. Comprovadamente, isso aí não sou eu que estou dizendo, são estudos sobre partidos políticos, partidos com maiores estruturas, ou seja, o que quer dizer com isso? Partidos que têm uma presença estadual consolidada e forte, ele tende a ter melhor resultado, porque ele está em todas as partes. Então, estadualmente falando, se você prestar atenção, o PT passou a crescer mais quando ele passou a estar presente na grande maioria em todos os municípios do estado. Na contramão, o PSDB é o inverso. O PSDB no Piauí ele só conseguiu ser forte na capital, porque ele não teve essa mesma amplitude em nível estadual. Então, quanto menor o partido, ou reduzir o número de partidos, favorece que tipo de partido? Favorece o partido que tem a melhor estrutura. Favorece o partido que está presente, que tem seus comitês, suas diretorias executivas espalhadas em nível estadual ou em nível nacional. Aí favorece o quê? Os grandes partidos, com as maiores estruturas. Os partidos pequenos tendem a desaparecer ou serem aglutinados. Aí, e isso é bom para quem? É bom para os grandes partidos. É bom para quem tem uma base forte. Isso é bom para a democracia representativa? Não necessariamente, porque a ideia da democracia representativa é ela ter o maior número possível de representações da sociedade junto às suas instituições políticas, a Câmara dos Vereadores, as Assembleias Legislativas ou Câmara Federal. E você, reduzindo isso, você evita isso, quais bandeiras vão ser aglutinadas pelos grandes partidos? Os pequenos precisam ser representados, por isso é que existe a votação proporcional e por isso que existe o coeficiente partidário, o coeficiente eleitoral. Para quê? Porque a ideia da democracia representativa é ela ter o maior número de representações das camadas sociais nos seus legislativos. E aí é um estudo que precisa ser visto, que precisa ser analisado. Quanto menor o partido, melhor para a democracia. Não necessariamente. Quanto maior o número de partidos, melhor para a democracia, também não necessariamente. O que a gente precisa ter no país é uma educação política mais consolidada para que o cidadão perceba e não vote mais em pessoas, mas que vote em agendas, que vote em plataformas, que vote em propostas em termos de projetos de Estado, de sociedade, de políticas públicas. No dia que a sociedade entender que o voto dela não é no Natanael, não é no Germano, não é na Érica, mas é em partido A, que defende X, Y, Z, em partido B, que defende A, B, C, D, aí a gente vai começar a caminhar para um projeto de Estado e de sociedade que a coletividade precisa. Professor Germano Lúcio, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio mais uma vez, obrigado por nos atender e fazer essa análise do cenário político brasileiro, tão complexo muitas vezes, mas que é muito importante para nós, enquanto cidadãos, eleitores, possamos conhecer mais um pouco. Obrigado, professor. Estamos à disposição, eu que agradeço. Bom dia a todos.